Então, pessoal, boa noite a todos. Hoje nós temos a nossa última aula de leites. Parecia que não ia chegar ao fim, né? Mas chegou. E nós vamos ver hoje o nosso último conteúdo, que é sobre o requeijão. Foi o que faltou, né? Essa disciplina, ela tem uma carga horária bem grande, né? Acho que são 100 horas de aula, se eu não estou enganada. E a gente consegue ver praticamente todos os produtos lácteos, né, os derivados lácteos. A gente consegue ver todas a tecnologia do laticínios, né? Então, em relação às disciplinas, as outras unidades curriculares, às vezes a gente tem uma carga horária mais pequena, mas a ementa do curso ela é criada, né, de acordo com as regiões. Então, assim, na nossa região aqui, também para o objetivo de vocês, nós temos uma produção muito grande de leite, né, em função dos laticínios que tem aqui na região, e carnes, né, por conta dos frigoríficos. Então, essas duas unidades curriculares, em específico, elas são bem longas, e isso é muito bom, porque a gente tem bastante coisa para ver. Em carnes, depois vocês vão ver também, tem bastante conteúdo, né? Tem toda a parte do abate do animal e dos derivados, né? A produção dos derivados. E aí a gente entra com frango, bovino, suíno, né? Então é bastante coisa. Enquanto frutas, cereais, a gente não tem uma carga horária tão grande, né? Então acaba às vezes limitando um pouco alguns conteúdos. A gente dá a informação para vocês, mas a gente não consegue aprofundar muito. E aqui na de leite isso foi bem legal, que a gente conseguiu ver, acho que todos os derivados possíveis, né? Isso é bem bacana para vocês, né, em relação à informação. Então, o que estava faltando é o requeijão, um produto bem utilizado, né? As pessoas, todo mundo tem bastante acesso a esse produto. Muitas marcas fabricam, né? É um produto muito saboroso. E aí nós vamos ver algumas características dele, né? Ele tem uma forma de ser produzida um pouquinho diferente, né? De qualquer outro produto que nós vimos até agora. O requeijão, como vocês sabem, ele é bastante cremoso, né? Bastante viscoso também. É como se fosse um queijo derretido, né? Algo assim. E com um sabor muito agradável. Não é um produto muito fácil de fazer em casa. É difícil de fazer. Muitas vezes tem problema de talhar, de não dar o ponto. E aí vocês vão talvez entender o porquê, tá? Se alguém consegue, faz requeijão em casa, já fez, pode se manifestar por gentileza e comentar conosco. Eu fiz requeijão na época que eu estava na faculdade, em aulas práticas de tecnologia de alimentos, que era uma disciplina que eu tinha, e não deu certo. Na aula prática não, ele talhou. Depois eu tentei fazer em casa de novo, o gosto ficou bom, ficou gosto de requeijão, mas não ficou, não deu ponto. E aí, vocês vão entender o porquê que não deu ponto, tá? Então, assim, para iniciar, a gente vai ver a definição do requeijão, né? Então, segundo a portaria do Ministério da Agricultura, do MAPA, né? Entende-se por requeijão o produto obtido a partir da fusão de uma massa coalhada, cozida ou não, dessorada e lavada. Então, retirado o soro, obtida por coagulação ácida ou enzimática do leite, opcionalmente adicionada de creme de leite ou manteiga ou gordura anidra, né? Gordura anidra que não contém umidade, ou butter oil, né? Um creme, como se fosse uma manteiga. O produto poderá estar adicionado de condimentos, especiarias ou outras substâncias alimentícias. Então, a forma de se obter o requeijão tem várias brechas dentro da legislação também. E aí nós temos opções, né, de requeijão
com diferentes sabores. Se a gente vai no mercado, às vezes tem requeijão sabor ervas finas, requeijão sabor cheddar. Aí dentro desses tem requeijão com lactose, sem lactose, o light, entre outras opções aí, são várias, né? Cada marca aí tem as suas particularidades. Acho que tem requeijão sabor queijo parmesão. Eu não lembro muito bem, eu sei que tem muitas, justamente porque a legislação ela permite a adição desses condimentos, né, especiarias ou outras substâncias alimentícias que poderão fazer parte desse produto. Então, o requeijão cremoso, ele é considerado, né, como um tipo de queijo que se originou no Brasil. Então, por ser de fácil elaboração, ele é processado e aceito em todo o território nacional, bem como é conferido a esse tipo de queijo a possibilidade de pequenas variações do seu processo, para que se adaptem a algumas características tecnológicas, né, e típicas da região ou da unidade processadora. Então, assim, essa questão é interessante porque muitas vezes, como a legislação ela permite algumas variações do produto, nós temos peculiaridades regionais. Então, assim, tem alguns produtos que talvez sejam muito comuns, produtos lácteos, por exemplo, ou qualquer outro tipo, que sejam muito comuns na região extremo sul, né, do Brasil. Lá no Rio Grande do Sul é muito comum um determinado alimento. Aqui no Paraná já não. A gente tem produtos que lá no Nordeste ou no Norte são muito consumidos, enquanto que aqui não. Então as indústrias elas vão se adaptando de acordo com a região, né? Acho bem curioso falar isso, porque assim, ó, nós temos um bolo recheado lá na Madame Madrinha, que ele tem um recheio que se chama baba de moça. A baba de moça é um creme de ovos com açúcar. É um sabor bem característico de ovo, como se fosse uma gemada, digamos assim, né? Cozido, óbvio. E a gente utiliza a baba de moça com ameixa. E é um recheio muito famoso na região de Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? E é um recheio que veio, um prato, né, que se comia, uma sobremesa, dos portugueses, né? Então, os portugueses vieram, colonizaram aquela região, mais em específico, e hoje, né, tem a Fena Doce lá, que tem aqueles doces de Pelotas, são bastante famosos. Muitos doces utilizam ovos, fios de ovos, e tem essa baba de moça, que é o nome, que é muito comum lá. Aqui já não é. Então, assim, quando a gente começou a produzir esse bolo, todo mundo falava, nossa, mas o que é baba de moça? Daí a gente explica, né? Normalmente a gente fala, é um creme de ovos, assim. E é uma coisa muito regional, né? E aqui a gente percebeu assim, eu não gosto desse sabor. Assim, eu não gosto de coisas que têm um aspecto, parece que é um ovo mesmo ali, o cheiro de ovo eu não gosto. E é um sabor que ou as pessoas amam ou elas detestam. Não tem meio termo, tipo, eu gosto mais ou menos disso. É meio que 8 ou 80, sabe? As pessoas gostaram de uma maneira geral, mas era algo que não é daqui. Então, assim, a indústria em geral, alimentícia, ela se adequa muito à região onde ela está. Isso serve para outras coisas, por exemplo, instituições de ensino. A nossa realidade aqui, tanto quanto o Senai, o TFPR, entre outras instituições, tem a parte de carnes e leite muito forte nas suas pesquisas e nas suas emendas, porque a nossa região é composta disso. Lá na região de Minas Gerais, por exemplo, tanto o Senai quanto universidades públicas lá, eles têm a área de tecnologia de alimentos voltada principalmente para bebidas. Por quê? E para cana-de-açúcar, porque lá a produção de cachaça é muito forte.
A economia gira em torno disso. Então, enquanto leites e carnes já não é tanto, né? Então, a questão aqui em específico do requeijão, que era o que nós estávamos falando, é que as unidades aí processadoras, enfim, as indústrias, elas vão muitas vezes dar uma característica para o seu produto de acordo com a região onde ela está, tá? Então isso é bem interessante e é bem necessário, né, para atender o público que está ali para comprar, né? Então dessa forma deve se resguardar, né, independente da forma na qual está sendo processado, características sensoriais básicas, né, ou características organolépticas, como a gente fala. Por exemplo, uma característica do requeijão, que isso é em qualquer região, tem cor branca, tem uma textura macia e ele é viscoso. Isso é uma característica básica do requeijão, não tem muito como mudar, né? Outro fator importante para seu grande consumo é que esse queijo é bastante utilizado em pratos culinários. Por exemplo, em salgados, tortas, em pizza, né? Então ele tem uma versatilidade no uso aí dentro da gastronomia. Eu vou deixar aqui para vocês um... A gente pode assistir, deixa eu só ver quantos minutos é. Vamos assistir já esse videozinho que é da produção. Eu ia deixar para vocês assistirem. Deixa eu ver se ele está disponível ainda. Faz um tempo já que eu salvei. Só preciso achar onde é que vocês ouvem. Vocês estão ouvindo ou não? Não, né? Não. Tá, tem um lugar que eu... Deixa eu me lembrar onde que é. Tenho que clicar para vocês ouvirem. Ah, é aqui, achei. Essa tem uma tração 4x4 com reduzida na hora de enfrentar um atoleiro. Junta tudo isso com motor 3.2 diesel de 200 cavalos e um controle de oscilação de reboque, então nem se fala. Estão ouvindo? Requeijão que não dá liga. Sim, professor. Beleza. Tem muita gente que tenta fabricar o produto no sítio e se depara com essa situação. Eu vou mostrar agora o ingrediente que acaba com o problema. Este é o Instituto Cândido Tostes. Ele fica em Juiz de Fora, Minas Gerais, e forma mão de obra especializada para o trabalho em laticínios. A engenheira de alimentos, Denise Sobral, explica que quando o requeijão não dá liga, provavelmente está faltando um ingrediente fundamental na receita. Que é o sal fundente. É esse pozinho branco aqui, ele é a base de citrato e polifosfato e ele pode ser encontrado em casas que vendem produtos para laticínios. O sal fundente, como o nome diz, ajuda a fundir os elementos do requeijão, água, gordura e proteína, deixando o produto mais cremoso. A Denise separou os ingredientes para mostrar o preparo do requeijão. Você vai usar 2,5 kg de massa ácida. Não se preocupe, você já vai saber o que é isso. 2 kg de creme de leite concentrado, 50 gramas de sal fundente, 60 gramas de sal e 1 litro de água. Primeiro eu vou ensinar como que prepara essa massa e depois a gente vai preparar o requeijão.
Essa aqui é a massa de leite. Isso, é uma massa ácida que a gente faz por meio da adição de um ácido ao leite, ele vai coagular, a gente vai tirar o soro e vai dar essa massa aqui. Que ácido que é esse? Aqui a gente vai usar o ácido lático, mas se a pessoa quiser fazer em casa, ela pode usar ou limão ou vinagre, só que o limão e o vinagre passam um pouco de gosto para o produto. E é na mesma quantidade do ácido lático? Não. Às vezes pode usar um pouquinho, dependendo se é vinagre ou se é o limão, usa um pouquinho mais. E esse creme aqui, o que é? Esse creme aqui, ele foi obtido pelo processo de desnate em uma desnatadeira, por isso que ele está mais concentrado. Se a pessoa quiser fazer usando o creme que a gente encontra em padarias e supermercados, ela vai utilizar um pouco mais de creme e um pouco menos de água na formulação. Porque o creme de leite de supermercado ele é mais líquido, né? Isso, ele é mais ralo do que esse daqui que a gente obteve industrialmente. Denise começa aquecendo 25 litros de leite, mexendo o tempo todo e controlando a temperatura, que deve ficar no mínimo em 60 graus. O próximo passo é a gente colocar o ácido. Só que é bom a gente diluir o ácido em água. Então, a gente pode usar meio litro de água para cada 75 ml de ácido. Não sei se você já está percebendo que o leite já está começando a coagular. Ó. Independente do ácido que eu estou utilizando, se é ácido lático, se é limão, se é vinagre, a gente vai adicionando o ácido até aparecer esse soro verde clarinho, tá? A massa coagulada está aqui embaixo, ó. O soro é retirado e a massa vai para outra etapa do processo. Agora que a gente já entendeu como é que é feita a massa ácida, podemos partir para o preparo do requeijão, né, Denise? Que aqui é feito nessa máquina. Que máquina que é essa? Sim, essa é uma máquina própria para fazer requeijão. Em casa, a pessoa vai utilizar uma panela e um fogo. E tem que mexer o tempo todo? Tem que mexer sempre. Aqui na máquina a gente tem esse acessório que ele mexe automaticamente para gente. Os ingredientes vão para a panela: massa, creme, sal, o sal fundente e água. Em pouco tempo, graças ao equipamento usado, o requeijão já fica cremoso. Está formando um fio. Apesar de parecer que ele está muito mole, quando a gente coloca na temperatura de geladeira, a textura modifica muito, ele fica bem mais grosso. E também tem um teste que a gente faz para verificar se já está no ponto bom. O teste é chamado de teste da caneca. Numa caneca de alumínio. Tem que ser de alumínio. O ideal é alumínio porque ele troca calor mais fácil, então eu vou conseguir refrigerar essa amostra mais rápido. E aí a gente vai colocar esse requeijão na água gelada, a gente vai simular a temperatura de geladeira. À medida que ele vai resfriando, ele vai engrossando. Ó. A gente já vê que ele está um ponto bom para requeijão cremoso. O requeijão não pode ficar nem mole demais, a ponto de escorregar da torrada, nem duro a ponto de quebrar a torrada quando você for espalhar o produto. Pessoal, esse vídeo ele mostra, né, a maneira como é feito, então é legal vocês depois assistirem de novo, depois que vocês verem a teoria também, eu explicar para vocês o passo a passo e a função dos ingredientes, vocês retornar nesse vídeo e assistir para vocês entenderem um pouco melhor o processo. Mas vocês viram que não tem muito segredo, né? A grande questão é a utilização do sal fundente, que nós vamos falar sobre ele. Esse é o principal ingrediente a ser utilizado, que vai dar a característica ali da viscosidade do requeijão, diferente da característica dos outros queijos, né? O processo inicial de acidificação do meio ali com o ácido lático que ela explicou, ou o limão, ou o vinagre, ou ainda a utilização do coalho, que é aquele frasquinho que é possível a gente comprar em supermercados, para fazer o processo de coagulação. Depois disso, esse processo é igual o do queijo. E aí, depois disso,
O que vai fazer diferença aí vai ser os ingredientes, o processo de cozimento e de mexer o produto, né? Então, nos ingredientes importantes e indispensáveis em produtos fundidos, né, como o requeijão cremoso, é o sal fundente. Esse ingrediente, né, o aditivo, ele possui uma capacidade de transformar a massa firme em uma massa na forma de pasta sob a ação do calor. Que aí vai dar essa característica viscosa, né? Então, a dosagem não deve ultrapassar 30 gramas para cada quilo de massa, podendo ser adicionado lentamente à medida que a massa vai se transformando em pasta. Ou, no caso dela, ali ela utilizou tudo junto no equipamento. Numa panela também, colocaria tudo e ficaria mexendo pelo tempo todo. Então, vejam só, o sal fundente, ele é um emulsificante e um estabilizante. Ontem nós falamos sobre isso para a produção do doce de leite, e eu falei para vocês do CMC, que era um espessante, né? E um estabilizante, que dava aquela característica cremosa. Vejam que aqui a diferença do leite, do doce de leite pro requeijão, é que o requeijão é muito mais viscoso, né, do que um doce de leite. Então vejam que esse sal fundente, ele tem a capacidade de emulsão e também de estabilizar o meio. Então, ele é a base de polifosfatos de sódio, ácido cítrico, citrato de sódio e ortofosfato de sódio. Então, é um sal que é possível comprar ele pronto, ele já vem com esse nome, chamado de sal fundente. Então, os citratos, em associação com os ortofosfatos, que são cadeias, né, de produtos que têm características específicas, elas vão regular o pH, né? E os polifosfatos ainda possuem o poder de cremificação, ou seja, de deixar o produto cremoso. Esses sais devem deslocar o pH de 5,3 a 5,5 para 5,6 a 5,8. E caso o seu uso não seja suficiente para corrigir o pH, pode-se utilizar ainda um corretor de pH. A gente tem que fazer essa correção porque esse produto, o soro, né, depois que o soro foi retirado, aquela massa ela vai estar ácida, já que foi utilizado o ácido lático para fazer o processo de coagulação, tá? Os corretores utilizados para elevação do pH são o bicarbonato de sódio, que também foi o que foi utilizado ontem para o doce de leite, ou outro produto com o mesmo fim. Para diminuição do pH, pode-se utilizar o ácido cítrico. Utiliza-se sal para intensificar o sabor do produto, tá? Então, assim, esse sal fundente, ele tem a principal função ali dentro do requeijão em transformar aquela massa, né, dessorada em algo cremoso e viscoso, tá? Então, para vocês entenderem, esse é um dos principais ingredientes. Por isso que muitas vezes fazendo em casa não dá certo, porque a gente não tem o sal fundente aí em mãos. Não é um produto que se encontra em qualquer lugar para comprar, né? Tem empresas especializadas em aditivos. Aí nem todo mundo tem acesso para a compra desse produto, né? Ele é destinado normalmente para indústrias ou empresas aí com CNPJ para fazer a compra. Então, por isso que não é tão comum, né? Então, de uma maneira geral, às vezes é mais fácil ir lá e comprar o requeijão do que tentar fazer e comprar todos os ingredientes, às vezes é difícil de comprar, ou tem que comprar numa quantidade muito grande, e isso acaba, às vezes, não sendo muito viável para o cliente, né? É mais vantagem para ele ir lá e comprar o produto pronto. Então, o requeijão, ele é originário de antigas regiões, né, produtoras de creme para fabricação de manteiga. É feito de forma bastante artesanal, com o seu consumo restrito à própria unidade que o fabricava. Isso se dava mais antigamente, né, porque não tinha toda a tecnologia e refrigeração, enfim. Aí se produzia e distribuía para quem morava próximo, né, para o produto não estragar. Então, atualmente,
a produção de requeijão passou a integrar a linha de produtos das indústrias de laticínios, teve uma evolução da sua tecnologia, padronização de composição e maior difusão de mercado. Então, tanto que hoje a gente consegue encontrar aí várias marcas, como nós falamos antes, em qualquer lugar, qualquer mercado, a gente vai conseguir encontrar requeijão, por exemplo, né? O requeijão é cremoso, é aquele obtido por fusão de uma massa coalhada, dessorada e lavada, obtida por uma coagulação ácida ou enzimática, que foi aquele processo que a gente viu no vídeo, com a adição de creme de leite ou de manteiga ou de gordura, né, sem água, gordura nidra, ou butter oil, que é o óleo de manteiga, tá? Então, todos esses ingredientes poderão ser adicionados no requeijão cremoso. Qual que vai ser usado? Aquele que a indústria achar mais viável, mais pertinente e que for viável para ela, tá? Requeijão manteiga ou do norte. Isso aqui não é um produto muito comum aqui para nossa região, né? Por isso que eu falei para vocês inicialmente que a indústria, ela caracterizava o produto, né, de acordo com a sua região. Mas esse requeijão, ele é aquele obtido pela fusão prolongada com a agitação de uma mistura de manteiga e massa de coalhada de leite integral, né, semidesnatado ou desnatado. E aí ele fica como se fosse um queijo mesmo, né, um queijo que é possível fazer o corte, né, desse requeijão. E ele é chamado, então, de requeijão do norte. Eu, particularmente, nunca consumi, ó. Tanto que tem até informação aqui, ó, produzido no Pará. Ele deve ser um produto bem similar ao queijo e à manteiga, mas tem o nome de requeijão. Características sensoriais, então, do requeijão, né? Untável, consistência untável, né, ou fatiável. Fatiável por causa desse tipo aqui de requeijão que pode ser feito. E untável porque é aquele que nós conhecemos. Textura cremosa, fina, lisa ou compacta, né? O formato é variável, cada indústria aí tem ou um copinho de vidro, ou um potinho de plástico mais alto, tipo um copinho, ou um potinho, enfim. É uma cor característica, né? Normalmente branca, a não ser que leva algumas especiarias ou condimentos, aí ele vai ter uma coloração diferenciada. Um odor característico também. O sabor, um creme levemente ácido, né? Opcionalmente salgado para o requeijão ou para o requeijão cremoso. Levemente ácido, salgado, há um sabor de ranço, né? Para o requeijão de manteiga, que é aquele do norte. Como ele tem mais gordura, né, por causa da manteiga, então ele vai poder ter um sabor puxando aí para um sabor rançoso, por exemplo. As características fisicoquímicas, para vocês, né, compararem um requeijão de um requeijão cremoso e de um requeijão de manteiga, né, a matéria gorda vai de 45 a 54,9 para o requeijão, um mínimo de 55 gramas, né, por 100 gramas para o requeijão cremoso, e o requeijão de manteiga é de 25 a 59,9 gramas por 100 gramas, então é bastante gordura. E a umidade, né, no requeijão máximo de 60, no requeijão cremoso já, para ele ser cremoso, né, 65%, e o requeijão de manteiga, que é aquele que é fatiável, tem uma umidade menor, justamente porque ele tem que ter um formato, e é possível fazer o corte, por exemplo, desse requeijão, tá? Então, segundo a classificação, né, o requeijão cremoso, né, é uma classificação genérica de queijos. O requeijão cremoso pertence ao grupo denominado de queijo fundido, processado ou pasteurizado. É o produto que melhor representa essa classe no Brasil.
Então, o requeijão cremoso típico deverá apresentar no final do processo a seguinte composição: cerca de 57 a 60% de umidade, 28 a 30% de gordura, 0,8 a 1% de sal e um pH entre 5,7 e 5,9. Por isso que ele é levemente ácido, porque ele está aqui numa escala de pH abaixo de 7, que é o neutro, tá? As etapas aqui de elaboração do queijo tipo, do requeijão tipo cremoso. Obtenção da matéria-prima, mesmo processo de obtenção do leite, tratamento do leite, né? Tudo aquilo que vocês já viram. Depois disso é feito o processo de coagulação. Essa coagulação, né, mais uma vez, pode ser ácida, com ácido lático, ou em casa, com limão ou vinagre. Lembrando que o limão contém ácido cítrico e o vinagre ácido acético. Ou ainda de forma enzimática, com o coalho. Depois do processo de coagulação, tem-se o corte, né, o aquecimento e dessoragem da coalhada. Em quantidades pequenas, esse corte às vezes não é nem necessário. Vocês viram lá no vídeo que ela só mexeu a massa e deixou o soro ser retirado, né? E em uma quantidade maior, daí faz o corte do mesmo jeito que faz para o queijo. Faz um processo de fermentação da massa, pesagem dessa massa, preparação da massa com a adição dos ingredientes. A partir desse corte aqui, esse processo aqui ele pode ser feito direto, né? Corte já e pesagem da massa, como ela mostrou no vídeo. Mas também pode passar por um processo fermentativo, né? De algumas horas. Mas aí é feita a pesagem dessa massa obtida depois da dessoragem para que se prepare os ingredientes, né? Visto que a quantidade dos aditivos e ingredientes que forem adicionados vão ser de acordo com a quantidade de massa inicial. Depois disso, o processo de fundição, que é o processo de fundição vai ser aonde fica mexendo lá na panela ou no equipamento sob aquecimento. Então, esses ingredientes vão ser misturados, né? E aí vão formar ali a viscosidade do requeijão que é desejado, tá? Então, o leite selecionado na plataforma do laticínios deve estar com acidez entre 14 e 18 graus Dornick, padronizado a um teor de gordura de 3 a 3,3%, que é aí o preparo dessa matéria-prima, né? Para que em seguida seja pasteurizado a fim de que se obtenha maior controle da qualidade do produto. Após essa etapa, o leite segue para o tanque de coagulação através de tubulações. A segunda etapa, né, que é a coagulação do leite, é a coagulação natural, né, que ele pode ser coagulado após a pasteurização, transferido aí para um tanque de fermentação, né, permanecendo em repouso para coagular por um período de 18 a 24 horas, que é como se fosse o processo que ele azedaria, né? Depois de passado esse tempo, o leite será coagulado, em função da própria acidez dele. Porém, esse processo de coagulação natural é pouco utilizado pelos laticínios, uma vez que demora muito tempo e ainda pode ser uma coagulação com algum problema, né, gerando algum problema aí para o produto. Coagulação enzimática, né, aquela coagulação que vocês viram, né, sobre a coagulação dos queijos, até aqui na imagem dá para ver a adição do coalho. Então, é feito um ajuste na temperatura desse leite, feito a inoculação, né, a adição desse coalho, dessa enzima, e aí ele vai ficar, ó, logo após a adição de cada ingrediente, com auxílio de pás ou mexedores, vai ser feita a homogeneização, né, para misturar esse coalho com o leite. E por último, adiciona-se... Não, peraí, que me perdi aqui. A inoculação do fermento inicialmente, né? Aí faz
mexe, daí a adição do coalho, isso mesmo. E aí, por um período de 40 a 50 minutos, vai ocorrer essa coagulação, tá? Também fazendo o processo de homogeneização. Então, é uma segunda forma de coagulação enzimática, tá? Depois disso, que ele coagulou, é feito o corte da massa para ser retirado o soro, né? Fazer o processo de dessoragem. Aqui, cada indústria vai cortar esse coágulo da forma que achar pertinente, né? Lembrando que quanto menor os cortes, mais facilmente vai ocorrer a dessoragem. Nesse caso aqui, não é interessante que se tenha soro, né, presente ali nesse coágulo. Então, quanto mais conseguirem dessorar, melhor, para depois essa massa passar para o processo de fundição. Aqui um processo de dessoragem, né? Então, dá tudo cortado, o soro vai sobrar, vai para um destino dele, ou para o tratamento de efluentes, ou ainda para a obtenção do soro de leite em pó, do whey protein, do permeado, como vocês viram, né? Então, também assim como dos queijos, é um subproduto aí do requeijão também. Aqui um processo, né, de dessoragem, como vocês podem ver, e uma pré-prensagem dessa massa. A prensagem ela já vai servir para eliminar ainda o soro que está ali disponível, né, e que seja retirado. Depois disso, é feito um processo de fermentação da massa. Como eu falei para vocês, isso aqui é um processo opcional, né? Vocês viram lá no vídeo que essa fermentação não ocorreu, ela fez direto. Então, a coalhada dessorada é chamada de massa lática. E após a retirada do peso e das placas, né, da prensagem, ela vai ser deixada em repouso, fermentando, até o dia seguinte, quando ela vai atingir um pH de 4,9 a 5,2, que é ideal para fusão, tá? Isso serve, então, para baixar o pH, esse processo fermentativo. Vocês sabem que no processo fermentativo, as bactérias ficam agindo e o pH vai diminuindo, vai deixando o meio mais ácido. Então, no dia seguinte, observado o pH ideal para a fusão da massa, ela estará pronta para seguir as etapas posteriores do processamento. É feita a pesagem dessa massa, né? Justamente para depois se calcular aí a quantidade de ingredientes que vão ser utilizados, né? Para prosseguir o processo. E aí a preparação de massa com adição dos ingredientes. Então, nesse processamento do requeijão, vai ser utilizado um equipamento específico, que é aquela panela que a gente viu no vídeo. Ela é chamada de panela Stephanie, em que é colocada a massa lática e os ingredientes. Então, antes da adição dos ingredientes, é retirada uma amostra dessa massa lática e do creme de leite a ser adicionado, e eles são levados, né, ao laboratório para fazer as análises físico-químicas e microbiológicas que precisarem, né? Isso é uma forma de ser feito. Cada laboratório, cada indústria vai ter aí os seus protocolos, né? Então, o resultado é que a massa deve apresentar, então, um pH entre 4,9 a 5,2. A gordura, né, tem entre 28% e 30% de umidade. Não, desculpa. Gordura entre 28% e 30%, né, nessa massa. E umidade 33% a 35%. O creme deve ter um pH entre 6,6 e 6,8. Acidez de 10 graus Dornick e gordura entre 49% a 51%. Então, essas são características específicas para cada ingrediente, para que quando todos se misturarem, ocorra um equilíbrio, né, entre essa massa produzida, né? Então, estando os ingredientes dentro dos padrões necessários, em seguida adiciona-se para cada 10 kg de massa, 500 gramas de cloreto de sódio,
300 gramas, que é o sal, né? 300 gramas de sal fundente, 45 ml de ácido lático, nisina, que é um conservante, sorbato de potássio, que é um conservante, e água, né? 0,8 a 1 litro de água e 6 quilos de creme de leite. Então, basicamente, o que ela utilizou lá no vídeo que nós vimos. Claro que ela não falou em relação a conservantes, até porque ela só fez um processo experimental ali, mas as indústrias utilizam também para prolongar a vida de prateleira desse produto. Então, vejam que aqui se utiliza os mesmos ingredientes, só que o processo de obtenção aqui é um pouquinho diferente. Então, por isso que eu falei, cada indústria aí vai definir aquilo que é mais interessante para sua empresa. Então, é feita a adição do creme, a adição do sal fundente, né? E a adição dos outros ingredientes. Posterior a isso, então, foi colocado tudo dentro da panela e aí vai para a etapa de fundição dessa massa. Então, quando a massa atingir 75 graus dentro da panela e a velocidade de giro para alta rotação, né, mantendo por mais ou menos 1 minuto, o vapor deve ser desligado quando a temperatura atingir 88 graus. Então, abre-se o equipamento e observa a massa do requeijão, estando ela homogênea e sem bolhas. Fecha a panela e prossegue a fundição por mais 2 minutos, quando então o processo é finalizado. Então, a temperatura é observada no painel que a própria panela tem, né, nesse equipamento. Caso for feito em casa, né, num processo mais artesanal, aí vai ser ou com um termômetro ou no ponto mesmo, meio que no olho. Então, aqui é um requeijão pronto após a fundição e cozimento da massa e posterior a isso, retirada aí do requeijão da máquina. Em seguida, é feito o invase. Aí, como eu falei, o invase pode ser feito em diferentes tipos de embalagens. Desculpa. Podendo ser plástico, né, potes, ou vidros, por exemplo, né, copos de vidro. E o rendimento, então, desse produto? Em geral, são utilizados, né, de 8 a 10 litros de leite para preparar 1 quilo de massa. Então, não rende muito também. É mais ou menos a história do doce de leite que nós vimos ontem. E esse 1 quilo de massa vai render aí de 1,3 a 1,6 quilos de requeijão cremoso. Tá? Um rendimento pequeno. Aí eu trouxe para vocês outras opções que são similares ao requeijão para a gente ter conhecimento, né? Então, o que está sempre junto lá na prateleira do mercado com requeijão é o cream cheese, né? Então, o cream cheese é um queijo americano. Ele é produzido também através da coagulação do leite, utilizando micro-organismos. E ele apresenta mais creme de leite em sua produção do que o próprio requeijão. Ele é bem cremoso e firme. Tá aqui uma diferença. O requeijão é viscoso. O cream cheese é firme. Então, tanto que quando você passa ele no pão, por exemplo, ele é uma pasta. Passou, ele não dá aquela viscosidade assim, né? Pode-se encontrar saborizados ou natural também. É ideal para utilizar em tortas, salgados, patês, cheesecake e sushis, por exemplo. O catupiry, aqui é uma curiosidade, tá, gente? Catupiry é uma marca, tá? Não é um produto. O catupiry é o requeijão cremoso tradicional, né? Então, é uma marca comercial e seu produto nada mais é que um requeijão mais consistente. A origem do nome vem do dicionário Tupi-Guarani, que significa muito bom e excelente. Então, vejam como as marcas, né, têm um poder muito grande na vida das pessoas. Hoje tem vários produtos que a gente conhece não pelo nome, mas pela marca, né? Um exemplo, Bombril. Bombril é uma marca, mas a gente falou Bombril, a gente já pensa na esponjinha ali de aço. Mas que tem outras marcas, né?
o sabão em pó. A gente conhece pelo quê? Omo, na maior parte das vezes, né? Falou em Omo, já sabe que é sabão em pó. Mas, na verdade, o que tem ali dentro é sabão em pó e pode ser qualquer marca. O catupiry é a mesma coisa. É tão comum isso que, por exemplo, pizzarias já pedem. Ah, você quer uma pizza de frango com catupiry. Não é uma pizza de frango com requeijão cremoso. A borda da pizza vai ser o quê? Ah, vai ser cheddar ou catupiry? Ah, catupiry. O que é o catupiry? Requeijão cremoso. Então, vejam que provavelmente foi uma marca que iniciou, né, desde 1900 e alguma coisa, que não consigo ler, e ficou famosa aí até hoje. A gente acha que, até na nossa cabeça, muitas vezes, dá para se pensar que o catupiry é um outro produto. E, na verdade, não, é só a marca mesmo, tá? Então, fica aí uma curiosidade, caso alguém de vocês não sabia. E ele tem realmente uma definição muito interessante, né? Que se refere a ser muito bom e excelente. O que o requeijão realmente é, né? Ele é muito saboroso, realmente, tá? Então, assim, gente, o processo de obtenção do requeijão, ele é simples, até por isso que ele ficou mais para o final. É um processo mais simplificado, e aí eu fui passando para vocês os outros, que eram um pouquinho mais longo. É importante que vocês deem mais uma lida, né? Só entendam, principalmente, quais são os ingredientes, né, que diferenciam todos esses produtos lácteos, né? Então, a gente viu aqui em relação ao requeijão, o que faz mais diferença nesse processo. É o sal fundente, ele que vai dar a característica viscosa do produto. Enquanto que na elaboração do doce de leite, que nós vimos ontem, por exemplo, tem a adição do bicarbonato, que vai dar a característica mais escura também do produto, né? E assim por diante. Cada derivado lácteo que a gente viu tem uma característica em específico. Seja uma enzima, seja um micro-organismo, seja o processo de fermentação e assim por diante. Então, é isso que na hora de estudar vocês têm que se atentar em pensar assim entre o queijo, entre o iogurte, entre o requeijão, o doce de leite, o leite condensado, o que é diferente em cada um desses processos, tá? Porque em relação à prova, por exemplo, vão ser perguntas mais direcionadas a isso, aquilo que é mais importante, que faz a diferença no produto, tá? Claro que é interessante vocês entenderem todo o resto do processo. Quando eu falo em fluxograma de produção, eu estou falando das etapas que esse produto passa para chegar no produto final e chegar na mesa do consumidor, né? Então, vocês têm que ter esse pensamento mais amplo em relação a isso. Mas se atentem a essas informações na hora de estudar. Então, vocês têm bastante material disponível. Utilizem, gente, o material que está no Classroom. Não tenham preguiça de vir aqui e olhar o que está ali. Às vezes eu recebo mensagem dos alunos que nem viram que tem material disponível. Estão procurando, sei lá onde, se matando, procurando resposta quando eu já dei o material. As perguntas já foram direcionadas para o material que está no Classroom. Então, assim, gente, tá ali, aula por aula, tá? Tem os vídeos. O vídeo da aula de anteontem, tô com bastante dificuldade de postar ele. Agora eu baixei ele de novo pela terceira vez. Vou tentar postar ele depois dessa aula. Vou postar esse daqui, então vocês têm todos os vídeos disponíveis. Olhem essas aulas de novo. A nossa prova é a partir das aulas sobre fermentação. Se certifiquem de que vocês assistiram essa aula ou viram o material. Se não viram, peguem o link no YouTube, assistam. E também se certifiquem de que todas as listas de exercícios que tem nos slides vocês fizeram, tá, gente? A partir disso, vocês fazendo essas atividades, vocês já estarão estudando para a prova, tá? Então, vocês têm tempo hoje à noite para terminar a lista de exercícios sobre o soro de leite que vocês vão me entregar amanhã
lá na unidade, durante a prova de segurança dos alimentos. Quem não pode vir para o Senai amanhã, mais uma vez eu vou falar, me manda isso por e-mail, tá? Sem falta. Quem ainda não notificou que não poderá vir, por favor, informe, tá? Para a gente saber que vocês não vieram porque tem algum problema, né? Um problema que eu digo, ou tá em isolamento, é o caso da Jéssica, que ela tá grávida, entre outras particularidades de cada um. Avisem, quem não avisou ainda, avisa, manda atestado, manda para Elisângela, para a gente ficar ciente. Quem vai fazer a prova de segurança em casa amanhã, vai fazer no mesmo horário que os colegas, tá? Vão receber a prova, vão fazer e vão me mandar, tá bom? O trabalho também, quem não vai vir já me manda, terminou de fazer, me manda já no e-mail, que o prazo é amanhã, da atividade sobre o SUR, tá? E até segunda-feira que vem, vocês vão ter tempo para rever todo esse conteúdo. Aproveitem o final de semana, vai ser essa semana só ainda de estudo, semana que vem vocês já entram em férias, tá? Então aproveitem esse tempo. E se vocês tiverem dúvidas, dificuldades, vão me mandando mensagem, vão me mandando áudio, que assim que for possível eu vou respondendo vocês, como eu venho fazendo com todo mundo que já entrou em contato comigo, tá? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Nada? Tudo certo? Por enquanto não, professora, eu não. Muito bem. Então, se ninguém tem dúvida, todo mundo vai gabaritar a prova, né? Tô vendo. Vocês normalmente não têm dúvida, não perguntam muito, né? Então, estão sabendo tudo. Gente, bom descanso, então, bons estudos. Qualquer coisa, me manda mensagem. Certo? Certo, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. E aula de leites Boa já noite. era. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite.